da tribuna. Bom dia, senhora presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Pensei nesse final de semana, sabendo que eu iria ter esse espaço, hoje na tribuna teria várias pautas. E vou fazer uma fala múltipla como líder de governo, sim, como parlamentar, mas principalmente como caxiense. E muitas vezes, colegas, se a gente começa a olhar nas redes sociais, fica muito, como cidadão caxiense, fica meio desanimador. Críticas são pertinentes, faz parte, mas muito pouco críticas construtivas em vários assuntos. Mas quero parabenizar Fernando Bertotto por o senhor ter vindo aqui fazer essa explanação. Como líder de governo, sempre falei, vivemos em momentos difíceis, nunca escondemos, não estamos chorando, mas é um governo aberto. E quando há dias atrás se questionava por alguns em redes sociais, cadê a prestação de contas? É mais ou menos que nem querer adivinhar o resultado do jogo. Antes do jogo é fácil, é 0-0. Mas depois do jogo ninguém sabe. Então, quem não esteve à frente, como eu estive o ano passado, nós temos a responsabilidade aqui dentro, enquanto Câmara, representante de 100% da comunidade caxiense, tínhamos uma cadeira lá dentro e ainda temos. Eu fui no ano passado vice-presidente da Festa da Uva, e esse ano temos a nossa presidenta Denise. Então nós também temos responsabilidade, mas não tem problema nenhum. Está ali exposto, foi colocado ali, item por item. E pode ficar bem tranquilo, comunidade caxiense. Foi colocado muito bem ali. E não vamos culpar o governo por não ter vindo ali aqueles 2.800.000 que antes era para ser mais, né, Fernando? Que precisaria ter feito novamente o projeto, que não daria tempo. Então veio o aporte estadual, municipal, e não daria tempo para reformular o projeto e mandar lá para Brasília. Então, enfim, estão reconhecendo, esse aporte virá para a festa das colheitas. Agora, irresponsabilidade era se o nosso prefeito cancelava a festa. Eu lembro muito bem quantas reuniões eu participei do gabinete de crise, e uma foi específica para isso, Fernando. O senhor lembra muito bem que estava muito dividido. Inclusive a nossa festa da uva serviu de modelo para outros municípios. Depois para buscar outros eventos. E naquele momento o prefeito Adiló, com seu apoio, não vamos bancar a festa. Aí sim que ia ser uma responsabilidade, colega Bressan. Vejam bem a situação da CVC. Por que nós não vimos lá 60, 70 ônibus, como era uma vez? Porque quem iria acreditar que a nossa festa iria acontecer diante de fatos ali atrás e mais a pandemia? Onde estaríamos hoje? Porque governar uma cidade, sabemos que temos problema em todos os segmentos. Mas a nossa festa da uva, a maior festa do país, também precisa acontecer. Bertotto colocou muito bem, quem pensa pequeno de olhar ao redor, e olhar só deu prejuízo, não deu prejuízo. Herdamos uma dívida. Se vinha esse dinheiro dali que virá, e não tivesse dívida, deu lucro. Mas o movimento de toda a cidade, eu canso de dizer, hoje mesmo eu já ouvi aqui, estamos jogando no lixo o nosso turismo. Canso de dizer, quando a gente acessa no domingo de tarde, no fim da tarde, quase não dá para acessar a BR. Por quê? Porque os nossos caxienses estão indo fora daqui, porque aqui não teria evento para satisfazer. Então, quando o governo tenta fazer e banca numa situação muito difícil, tentam só puxar, mostrar negatividade da nossa cidade. É o contrário, gente. Temos que vender, nesse final de semana, vou fazer uma misturança. Declaração de líder do Patriota. Não está sendo usado o mesmo critério. Quando o governo tenta fazer, você tenta mostrar negatividade. Quando não consegue, talvez um pouco mais na questão das Olimpíadas, batem também. Em vez de usar aquele tempo, as redes sociais, meio de comunicação, para vender bem a nossa cidade, para atrair pessoas vindo para cá.
fica muito difícil. As redes sociais vieram, ajudam num lado, mas por um lado, várias situações também na questão da linha de ônibus. Que palhaçada, tudo assim. Gente que não pega ônibus, que não sabe. Então, quanto à festa da uva, Bertotto, parabenizar pela bela condução que tive a honra de estar junto. Para mim, a festa da uva me contagia. É muito mais que um evento, é envolvimento. Olha o movimento que deu em toda a nossa cidade. Talvez vamos demorar a próxima mais outra para buscar de volta aquilo que foi perdido. Aquilo que foi perdido. Então, é muito difícil quando se vê só negatividade querendo buscar página das redes sociais para poder aparecer ali, mas que não constrói nada para a nossa cidade. Eu gostaria de ver, vou pagar para ver ali na frente, talvez eu nem esteja mais na vida pública, como é que vamos fazer gelo sem água no futuro. Parece que estão querendo passar essa imagem. Eu vejo pela minha casa, Bertotto, faz 20 anos que eu não moro mais. Hoje precisaria fazer um investimento. A festa da uva é igual, os pavilhões. Não estava sendo ocupado. Estraga mais do que ocupar a festa. O pavilhão da festa da uva teria que ser ocupado, já falei, 300 dias por ano. Aí, com o tempo, ele se paga. Quantas vezes eu vi aqui também o colega vereador D'Ambrosio dar oportunidade para os artistas locais, foram dados. A questão das uvas, Bertotto, o reconhecimento do governo por um preço um pouquinho melhor, claro que não é ainda, mas reconhecimento para os nossos agricultores que tanto contribuem. Então tem que olhar a cidade como um todo. Não podemos olhar só ao redor. Ah, porque deu, mas da onde? Deu 131 de lucro a nossa festa. E aí se ouve nos meios de comunicação, eu não sou contra, e tentam fazer uma ligação, tipo dos 3 e mais a dívida que tinha, que a festa da uva muito bem negociou, eram 5 milhões e pouco, por 2.200, 1.200 já foi pago, e os outros vão ser pagos sem aporte daqui para lá, porque nem pode usar para isso. Aporte da Câmara para a festa da uva nem pode usar para pagar dívida. O governo Adilon não tem culpa se herdou uma dívida. Não tem culpa. É um empenho de toda a comunidade caxiense. Então é muito fácil, gente. Eu não estou querendo dizer que não deva, mas assim, ó, críticas construtivas são bem-vindas, ajuda a nossa cidade. Ajuda. Mas é muito triste ouvir a todo momento só querendo puxar para trás. E é um desabafo, não é vim aqui chorar mago. Quem pediu a parte, vereador Bressan? Obrigado, vereador Velocino. Vereador Velocino, a gente sabe muito bem que aqui sempre fui favorável ao aporte para acontecer a festa. Enquanto estiver vendendo 10, 20 pratos de comida para os turistas de fora, que alguém estiver faturando, posto de combustível, quando as pessoas de fora estiverem aqui vindo abastecer o carro, e todos os nossos empreendimentos de Caxias do Sul estiver faturando, pagando seus funcionários e tudo mais, gerando trabalho, renda, emprego, eu serei favorável ao aporte que aconteça a festa. É assim que funciona. A Prefeitura de Caxias não é banco. A Prefeitura de Caxias tem que investir para a comunidade caxiense poder viver melhor, empreender melhor. E quando a gente fala na questão passada, eu participei de mais 2, 3 festas passadas, onde o senhor também estava lá, nos distritos, e nós sempre ajudamos e nunca criticamos. Se houve uma falha ou alguma situação no passado, de ter um valor herdado de mais de 5 milhões de reais, o momento é pagar. E não interessa quem foi. Mas existia uma dívida lá. E hoje a gente conseguiu negociar essa dívida, pagamos 1.200.000 e poucos desta dívida passada, e se nós tivéssemos a LIC mais a dívida que foi passada de um outro governo, foi passada para esse nosso governo pagar, nós teríamos sim uma conta aqui bem fácil de 1.400.000 de lucro nessa festa. Era só não ter pagado, mas nós vamos pagar. Está lá a dívida, não interessa de quem foi. Porque também lá no passado gerou renda, trabalho e emprego para a comunidade caxiense tendo a festa da uva. As Olimpíadas agora, Surdo-Olimpíadas que estão aí, é um sucesso. Só num dos cartões corporativos, fiquei sabendo
que foram tentar passar, claro que não podia, porque o limite era muito alto, foi em torno de 1.300.000 só de uma confederação. Mas aí quando fecha uma rua para fazer um evento, pau na comunidade, na prefeitura. Declaração de líder bancado do PTB, senhor presidente. Segue, vereador Velocino, declaração de líder da bancada do PTB. Só para concluir, então quando a gente traz eventos para Caxias do Sul, vereador Ues, nós temos que ter uma visão diferente, nós temos que ter uma visão de acolhimento, uma visão de investimento. O dinheiro público é para se investir na cidade, no município, para que os munícipes possam empreender e ter geração de renda e emprego para a comunidade caxiense. E toda esses países que hoje estão aqui em Caxias do Sul estão trazendo dinheiro para a comunidade, estão trazendo renda, estão trazendo trabalho, e hoje posso dizer que nós estamos ganhando muito. Então vamos incentivar e vamos ter a certeza que eventos são para o benefício da nossa comunidade caxiense. Obrigado, vereador. Obrigado, colega Bressan. Vereador Petrini. Vereador Velocino Ues. Bom, eu sou um vereador que eu tenho posição, não gosto de entrar muito no embate, mas uma coisa que eu sei fazer é ser coerente e defender o que eu acredito. Tem gente que defende só nas boas. Agora apareceu prejuízo aí, sumiram. A festa da uva, ela tem que acontecer. Se tiver que dar mais um aporte para a festa da uva, conte com este vereador. Eu sou organizador de eventos, eu sei como é fazer um evento. Tem muitas vezes que o organizador de evento faz o evento, as pessoas acham que ele está rico. E tu vai ver lá no final, deu prejuízo. Mas quem trabalhou no evento, todo mundo recebeu. Ou vai receber. Segurança, mídia, prestador de serviço, fornecedor, garçom, DJ, músico, sonorização, toda a cadeia de evento recebeu. E se não tivesse a festa da uva aqui, que muita gente era contra, os 200 milhões que foi comentado com ele, que ficou na cidade, aonde iria? Para Gramado? Para Bento Gonçalves? Aonde iria todo o recurso que entrou? Então, e antes de começar a festa da uva, que o prefeito foi peitudo e fez, que foi o primeiro evento grande pós-pandemia, tinha gente que já torcia contra. Então o time nem entrou em campo, o cara já está torcendo para o time perder, mas o que é isso? Pode contar com este vereador, aconteceu, logo ali na frente vai ser revertido isso aí, e se tiver que ter mais uma festa da uva, esse vereador vai apoiar. Obrigado, vereador. Obrigado, moleque, colocou muito bem. É muito fácil criticar. A coisa mais fácil que tem é criticar, principalmente de longe. Mas participa, esteja lá dentro como nós participamos, vereador Ricardo. Se eu lembro lá eu vou falar novamente, espaço do distrito, que de novo nessa última festa foi o lugar mais procurado, o espaço. Começou lá atrás, nós voluntariamente estando lá trabalhando para que tudo aconteça. Então participem, ajudem, estejamos juntos. É fácil, vamos juntos então, vamos. É que nem eu digo sempre, eu quero ser vereador, vamos, coloca o teu nome ali, tudo certo. Vereadora Tatiana. Vereador Ues, parabéns pela sua fala, acho que é sempre importante a gente trazer os dados reais, e a festa da uva, muito mais do que os números que ela apresenta, eu acho que é importante deixar isso claro, de que essa conta quem vai pagar não é a população, né? Até porque já está se viabilizando, né? É importante ressaltar que uma festa da uva, acho que é a primeira da história, se não me falha a memória, que não teve verbas, né, os recursos federais, mas que, em razão, né, do projeto não ter ficado pronto a tempo, ou seja, há previsão de verbas, se fará um empréstimo para pagar isso, vai ser pago e não vai ser com o dinheiro do contribuinte, da população, mas muito mais importante do que isso, vereador, eu acho que a gente tem uma dívida com a festa da uva, uma dívida no sentido cultural e histórica, de que nós precisávamos sim, e aqui eu quero parabenizar o Bertotto, toda a comissão comunitária, o prefeito Adilode Domênico, porque quando se decidiu fazer, no auge da pandemia, inúmeras foram as reuniões para tentar demover o prefeito e essa equipe que tão bem foi de fazer a festa, porque naquele momento não estávamos em bandeira preta numa situação difícil, caótica. A gente sabe que organizar um evento da grandeza de uma festa nacional da uva não é simples, precisa um preparo muito antes a isso, a realização da festa.
Então, naquele momento, o prefeito teve sim a coragem e se deu conta de que se não fosse feito o evento da Festa da Uva, como em outros momentos que mudou o calendário, acabou deixando todo o trade turístico com uma expectativa, não se realizou, nós poderíamos sim estar enterrando a Festa da Uva. E esse é um evento histórico com mais de 90 anos de história, cultura, tradição, que mostra um pouco de quem nós somos, o que fizemos, é vitrine para Caxias do Sul, quantos presidentes nós tivemos aqui. Então eu não tenho dúvida de que a quantidade de pessoas que trabalharam, que receberam turistas, toda essa movimentação que gera na economia caxiense é muito positiva. A Festa da Uva, ela tem um valor inestimável para a nossa população e novamente digo, como disse o vereador Wagner Petrini, se viesse hoje um pedido de aporte para a festa, certamente votaria, né, sem dúvida alguma, favorável, porque é um evento muito importante e que traz um investimento e que traz uma realização para a comunidade enorme. Então, parabéns à coragem do nosso prefeito Adilode Domênico, que recebeu à época tantas críticas, e também ao Fernando Bertotto e equipe, que abraçaram e fizeram a coisa acontecer. Obrigado, nossa sempre rainha Tatiana Friso. Uma parte, vereador. Marisol. Obrigada, vereador Velocino. Eu acho que já falamos muito sobre Festa da Uva aqui, sobre tudo que ela significa, tudo que ela representa, e que esses números apontam algumas dificuldades vividas, mas quando a vereadora Tatiane lembra aqui agora, né, dessa questão de em que momento, eu acho que isso é importante a gente pensar, né, em que momento essa festa foi construída e de que forma, né? Assim como a gente falou das Surdo-Olimpíadas, de alguém que bate no peito e diz, não, a gente vai realizar porque é importante para o município, independentemente de vir ou não recursos federais, é a mesma situação da Surdo-Olimpíada e da Festa da Uva, mas a gente também precisa reconhecer, e nós conversamos bastante com o prefeito sobre isso, que a questão de não ter vindo essas verbas federais, né, existe uma aprovação, o projeto está aprovado, mas chegou uma aprovação mais tarde, quando já não daria mais tempo. A gente sabe como funciona ali, que a gente precisa buscar esses recursos junto às empresas, já não daria mais tempo de fazer isso, o que já está sendo providenciado para a Festa das Colheitas. Mas a gente precisa pensar nesse momento, né, vereador Velocino, o que a gente vivia? A gente vivia quando o Bertotto foi convidado para ser o presidente dessa comissão comunitária, se vivia a bandeira preta, se vivia a pandemia, com certeza até essa questão da própria ali, que foi uma dificuldade pela incerteza de vamos, né, será realizado esse evento ou não, então todo esse trâmite, esse trânsito. Mas quando a gente vê, imagina, nós já falamos sobre isso também, eu fico imaginando organizar uma festa e não poder ter R$1 no teu caixa, porque a cada R$1, cada centavo que entrasse, esse valor era sequestrado, né? Era retirado aí porque tinha uma dívida de 5 milhões com o ECAD, né? Então eu queria muito parabenizar, assim, pela coragem de fazer essa festa, pela organização dessa festa, pela competência em todos os sentidos, inclusive para a negociação do ECAD, que bom. Mas principalmente, Bertotto, agradecer pela tua presença aqui, porque isso significa algo que eu prezo demais, que é transparência. Sempre foi assim. Desde o início, desde dizer sim, nós vamos, né, vamos reforçar que vai ser assim, desde a tua estimativa de valores que poderiam ser gastos nessa festa, de qual seria o orçamento, apesar do que a gente, como tu mesmo disse, né, o que entra a gente não sabe, é sempre duvidoso, mas de toda a transparência, porque o que eu vejo é que anos anteriores, muito antes, e quando eu estava lá do outro lado na imprensa, eu estava conversando aqui com os colegas, com o Fantinel e com o Daneluz, a gente se surpreendia às vezes, a gente fazia a cobertura de um desfile, a gente viu quantas pessoas tem mais ou menos, e aí depois vinha a informação pela comissão comunitária de que tinha 70, 80 mil pessoas, a gente dizia onde elas estavam, eu também estava lá e não vi. Então, a transparência de ser reto, assim, de ser correto, de dizer, olha, entraram tantas pessoas, foi assim, era menos do que ou era mais. A gente sabe que essa dívida do ECAD, por que ela foi construída? Porque em algum momento a gente disse que teve 1 milhão de pessoas, que é lindo esse 1 milhão. Mas o que isso significa? Ou também, em algum momento de Festa da Uva, a gente terminou a festa e trouxe, tivemos lucro, e lá atrás tinha 5 milhões em dívidas do ECAD. Então, eu prefiro que a gente fale sempre a verdade, que a gente construa com ela, que a gente busque os resultados, porque quando a gente fala até do investimento, né, vereador Velocino, nessa festa, dos 15 milhões, bem rapidinho, para quem? Onde é que está esse dinheiro? Para quem foi? Foi para os nossos produtores? Foi para os nossos fornecedores de Caxias? Foi para os nossos empreendedores? Então,
Então é um dinheiro que também está movimentando aqui. E se a gente for conversar, fazer uma entrevista rápida, questionar os expositores, o vereador Bressan falou esses dias aqui, os expositores que disseram que nunca venderam tanto edredom na vida, tantos móveis, tantos doces. Então, movimentou muito a economia. Eu quero só parabenizar muito a essa comissão comunitária, a empresa Festa da Uva, pela organização, pela coragem e principalmente pela transparência. Obrigada. Obrigado. Só para concluir, eu preciso de mais um minuto, vereadora Marisol, que foi mestre de cerimônia já na escolha. Olha a coragem da nossa embaixatriz, perdeu a mãe lá na escolha. E estava lá trabalhando, honrando a nossa cidade gratuitamente. Inclusive, comunidade caxiense, a nossa rainha está procurando emprego. Por quê? Porque trabalhou até agora para a Festa da Uva de graça. Então a nossa Festa da Uva é muito mais. Você coloca no lugar essas meninas que se doam. E outra, de novo, a Festa da Uva, essa dívida vai ser paga não é com o dinheiro de aporte daqui, é com a Link que já está garantida que virá para a Festa das Colheitas e já tem muitas empresas interessadas em adquirir aquele espaço. Colega Bertão, parabenizar pela boa condução e transparência. O nosso governo não tem nada para esconder. Está tudo ali. O que importa é que o poder público tem que movimentar a cidade, mesmo com todos os problemas. Obrigada. Declaração de líder da bancada do PS.